Olá, querido estudante, tudo bem com você? Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu sou o professor Jair Matos e o meu sinal na comunidade surda é... Hoje iremos estudar sobre as propriedades da adição e multiplicação de números naturais. Então, vamos começar a nossa hora de aprender? Propriedades da adição. Os números naturais possuem as seguintes propriedades na adição. Primeiro, a associativa. Segundo, a comutativa. E a de elemento neutro. Vamos aprender sobre cada uma delas. A primeira é chamada associativa. Essa propriedade nos ensina que na adição, quando há 3 ou mais parcelas, você pode associar 2 a 2 conforme for melhor para calcular. Observe o exemplo, 3 mais, abre parênteses, 5 mais 6, fecha parênteses, é igual a, abre parênteses, 3 mais 5, fecha parênteses, mais 6. Ou seja, não faz diferença somar primeiro 5 mais 6 ou primeiro 3 mais 5. O resultado será o mesmo, que é 14. Veja agora a soma. Abre parênteses, 2 mais 9, fecha parênteses, mais 7 é igual a 2. Mais, abre parênteses, 9 mais 7, fecha parênteses. Novamente, não importa somar primeiro 2 mais 7 ou 9 mais 7. O resultado será o mesmo, 18. Essa propriedade pode ser aplicada a somas com mais de 3 parcelas também. Ao somar 9 mais 5 mais 2 mais 7, mais 3, temos 5 parcelas. Você pode somar 2 a 2 conforme achar melhor. A propriedade associativa nos garante que o valor será sempre o mesmo, desde que você faça os cálculos corretos. Vamos escolher quais números somar primeiro e agrupar entre parênteses. 9 e 5 serão os primeiros, em seguida 2 e 7. Por último, o 3, que fica fora dos parênteses. Ao somar 9 e 5, obtemos 14, que aparece na linha de baixo, sem os parênteses. Ao somar 2 e 7, obtemos 9, que aparece na linha de baixo, sem os parênteses. O número 3 ainda não participou desses cálculos. A soma diminuiu e agora temos apenas 3 parcelas, 14 mais 9 mais 3, que podem ser agrupados 2 a 2. Vamos somar primeiro os números 9 e 3, que vão aparecer entre parênteses. Na linha de baixo, repetimos o 14 e resolvemos 9 mais 3, que é igual a 12. Por fim, sobram 2 parcelas de soma, os números 14 e 12. Como 14 mais 12 é igual a 26, o resultado dessa soma, com 5 parcelas, é igual a 26. A segunda propriedade da adição recebe o nome de comutativa. Ela nos mostra que a ordem das parcelas de uma soma não importa. O resultado será o mesmo. Por exemplo, podemos somar 3 mais 2 ou 2 mais 3 e o resultado será 5. Isso ocorre com todos os números naturais. Vejamos outros exemplos. Na soma 8 mais 4 ou 4 mais 8, o resultado será 12. Ao somarmos 70 mais 50 ou 50 mais 70, o resultado será 120. E assim por diante. Vejamos a terceira propriedade da adição: existência de elemento neutro para a soma. O elemento neutro é único. Na adição, o número 0 faz esse importante papel. Ser elemento neutro da adição significa que, ao somar qualquer número natural com o elemento neutro, o resultado não se altera. Por exemplo, 1 mais 0 é igual a 1, 2 mais 0 é igual a 2, 5 mais 0 é igual a 5, 1000 mais 0 é igual a 1000, e assim por diante. A propriedade comutativa também é válida aqui. Assim, 1 mais 0 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. 2 mais 0 é igual a 0 mais 2, que é igual a 2. 5 mais 0 é igual a 0 mais 5, que é igual a 5. 1000 mais 0 é igual
a 0 mais 1.000, que é igual a 1.000. E assim por diante. Essas mesmas propriedades, associativa, comutativa e elemento neutro, fazem exatamente a mesma função na operação de multiplicação. Mas essa operação tem algumas propriedades a mais. Você vai aprendê-las agora. Os números naturais possuem as seguintes propriedades na multiplicação: associativa, comutativa, elemento neutro, elemento nulo e a distributiva em relação à adição. O que cada propriedade significa, você aprenderá daqui para frente. A primeira é chamada associativa. Essa propriedade nos ensina que na multiplicação com 3 ou mais fatores, você pode associar 2 a 2, conforme for melhor para calcular. Observe o exemplo: 3 vezes, abre parênteses, 5 vezes 6, fecha parênteses, é igual a, abre parênteses, 3 vezes 5, fecha parênteses, vezes 6. Ou seja, não faz diferença multiplicar primeiro 5 vezes 6 ou primeiro 3 vezes 5. O resultado será o mesmo, que é 90. Veja agora a multiplicação, abre parênteses, 2 vezes 9, fecha parênteses, vezes 7 é igual a 2 vezes, abre parênteses, 9 vezes 7, fecha parênteses. Novamente, não importa multiplicar primeiro 2 vezes 9 ou 9 vezes 7. O resultado será o mesmo, 126. Essa propriedade pode ser aplicada a multiplicações com mais de 3 fatores também. Ao multiplicar 9 vezes 5, vezes 2, vezes 7, vezes 3, temos 5 parcelas. Você pode multiplicar 2 a 2 conforme achar melhor. A propriedade associativa nos garante que o valor será sempre o mesmo, desde que você faça os cálculos corretos. Vamos escolher quais números multiplicar primeiro e agrupar entre parênteses. 9 e 5 serão os primeiros. Em seguida, 2 e 7. Por último, o 3, que fica fora dos parênteses. Ao multiplicar 9 vezes 5, obtemos 45, que aparece na linha de baixo sem os parênteses. Ao multiplicar 2 vezes 7, obtemos 14, que aparece na linha de baixo sem os parênteses. O número 3 ainda não participou desses cálculos. A multiplicação diminuiu e agora temos apenas 3 fatores: 45 vezes 14 vezes 3, que podem ser agrupados 2 a 2. Vamos multiplicar primeiro os números 14 vezes 3, que vão aparecer entre parênteses. Na linha de baixo, repetimos o 45 e resolvemos 14 vezes 3, que é igual a 42. Por fim, sobram 2 fatores de multiplicação, os números 45 e 42. Como 45 vezes 42 é igual a 1890, o resultado dessa multiplicação com 5 fatores é igual a 1890. A segunda propriedade da multiplicação recebe o nome de comutativa. Ela nos mostra que a ordem dos fatores de um produto não importa, o resultado será o mesmo. Por exemplo, podemos fazer 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, e o resultado será 6. Isso ocorre com todos os números naturais. Vejamos outros exemplos. Na multiplicação 8 vezes 4 ou 4 vezes 8, o resultado será 32. Ao multiplicarmos 7 vezes 50 ou 50 vezes 7, o resultado será 350. E assim por diante. Vejamos a terceira propriedade da multiplicação: existência de elemento neutro. O elemento neutro é único. Na multiplicação, o número 1 faz esse importante papel. Ser elemento neutro significa que, ao multiplicar qualquer número natural com elemento neutro, o resultado não se altera. Por exemplo, 2 vezes 1 é igual a 2. 3 vezes 1 é igual a 3. 5 vezes 1 é igual a 5. 1000 vezes 1 é igual a 1000. E assim por diante. A propriedade comutativa também é válida aqui. Assim, 2 vezes 1 é igual a 1 vezes 2,
que é igual a 2. 3 vezes 1 é igual a 1 vezes 3, que é igual a 3. 5 vezes 1 é igual a 1 vezes 5, que é igual a 5. 1000 vezes 1 é igual a 1 vezes 1000, que é igual a 1000. E assim por diante. A quarta propriedade é o elemento nulo da multiplicação. O elemento nulo da multiplicação é o zero. Ser o elemento nulo significa que todo número natural multiplicado por zero resulta em zero. Por exemplo, 2 vezes zero é igual a zero. 5 vezes zero é igual a zero. 1000 vezes zero é igual a zero. E assim, a quinta propriedade da multiplicação envolve também a adição e chama-se distributiva em relação à adição. Essa propriedade nos mostra que podemos somar primeiro os números entre parênteses ou multiplicar o número fora do parênteses pelos dois que estão dentro do parênteses, um de cada vez com um sinal de mais entre os resultados. Veja o exemplo. 3 vezes, abre parênteses, 2 mais 4, fecha parênteses. Primeiro, vamos somar os números entre parênteses. 2 mais 4 é igual a 6. Em seguida, multiplicamos 3 vezes 6, que é igual a 18. A propriedade nos garante que, se ao invés de somar primeiro, fizermos a multiplicação 1 a 1 do número 3 por 2 e por 4, somando os resultados, o resultado final será o mesmo. Vamos ver? 3 vezes 2 mais 3 vezes 4 é igual a 6 mais 12, que é igual a 18. Assim, o resultado foi o mesmo, conforme a propriedade nos ensinou. 2 vezes, abre parênteses, 5 mais 7 é igual a 2 vezes 5 mais 2 vezes 7. Como 2 vezes 5 é igual a 10 e 2 vezes 7 é igual a 14, o resultado final é obtido somando 10 mais 14, que é igual a 24. Mas também podemos resolver primeiro os números entre parênteses, ou seja, 5 mais 7, que é igual a 12, e, por fim, multiplicarmos por 2, e obtemos o mesmo resultado, 24. Daqui para frente, vamos estudar outra operação dos números inteiros, a divisão. Vamos aprender também o algoritmo da divisão. Mas você pode se perguntar, o que é um algoritmo? O dicionário online de português define que, em matemática, algoritmo significa uma sequência de raciocínios ou operações que oferece a solução de certos problemas. Assim, quando falamos em algoritmo da divisão, falamos em uma sequência de passos para chegarmos ao resultado. Vamos então ao algoritmo da divisão. Primeiro, observe os elementos da divisão. O número a ser dividido chamamos dividendo. O número que está dividindo chamamos divisor. O número que resulta da divisão chamamos quociente. Por fim, o que sobra é chamado resto. A divisão está relacionada com a multiplicação. Veja a resolução de uma divisão. 30 dividido para 2. O primeiro passo do algoritmo é descobrir o número que, multiplicado por 2, seja igual a 30. Como 15 vezes 2 é igual a 30, inserimos o número 15 no quociente. O segundo passo é inserir o resultado da multiplicação entre 15 vezes 2 abaixo do dividendo. O terceiro passo é fazer a subtração que aparece abaixo do dividendo. Como 30 menos 30 é igual a 0, finaliza a divisão. Então, 30 dividido para 2 é igual a 15. Mas você também pode fazer a divisão algarismo por algarismo. O primeiro passo será organizar os números envolvidos na divisão, conforme você vê na tela. O dividendo é o número 30, o divisor é o número 2. O segundo passo é tomar o primeiro algarismo, que nesse caso é o 3, e realizar a divisão por 2. Mas, atenção, você toma um algarismo se ele for maior que o divisor. Se um algarismo for menor que o divisor, deve-se tomar 2 algarismos. Se 2 algarismos ainda forem menores que o divisor, se tomam 3 algarismos, e assim por diante. Nesse caso, 3 é maior do que 2. Podemos prosseguir para o terceiro passo, que é fazer a divisão.
3 dividido para 2 é igual a 1, pois 1 vezes 2 é igual a 2. O terceiro passo é fazer a subtração de 3 com 2, obtendo como resultado o número 1, que é o resto. O quarto passo é baixar o zero que ficou faltando usar, formando assim o número 10 no resto. Agora esse número 10 se torna um novo dividendo e continuamos a conta fazendo 10 dividido para 2. 10 dividido para 2 é igual a 5, pois 5 vezes 2 é igual a 10. O resultado deve ser inserido abaixo do dividendo, fazendo em seguida a subtração. 10 menos 10 é igual a 0. Quando o resto chega a zero, finaliza o algoritmo da divisão. O número que fica posicionado no quociente é o resultado dessa divisão. Assim, 30 dividido por 2 é igual a 15. A divisão do número 303 dividido por 3 é realizada da seguinte forma. Primeiro, verificamos se apenas um algarismo é suficiente para a divisão. O primeiro algarismo é o 3, que é igual ao divisor. Então, vamos dividir 3 por 3 inicialmente. O número multiplicado por 3, que tem como resultado 3, é o número 1, que deve ser acrescentado no quociente. O resultado é acrescentado abaixo do algarismo 3 no dividendo. O próximo passo é fazer a subtração, 3 menos 3, que resulta em resto 0. Agora, baixamos o próximo algarismo do número 303, que é o 0. O novo dividendo passa a ser 0. O número multiplicado por 3, que resulta em 0, é o próprio 0. Então, no quociente, acrescentamos o 0, que subtraído de 0 também é 0. Precisamos agora baixar o número 3 para continuar a conta. O próximo passo é dividir novamente 3 por 3, que já sabemos que é o número 1, pois 1 vezes 3 é igual a 3. Acrescentamos 1 ao quociente, que se torna 101, e na sequência precisamos inserir o número 3 abaixo do dividendo, à esquerda, e fazer a subtração, que resulta em resto 0. Assim, finaliza a nossa conta. A divisão do número 303 por 3 é igual a 101. Do número 720 por 4 segue o mesmo raciocínio. Verificamos se apenas o primeiro algarismo pode ser dividido por 4. Descobrimos que sim, pois 7 é maior do que 4. O número multiplicado por 4, que resulta em 7, não existe nos números naturais. Nesse caso, devemos buscar um número próximo que, ao ser multiplicado por 4, resulte em um valor próximo a 7, necessariamente menor que 7. Logo, só nos resta multiplicar 4 por 1, pois, se multiplicar por 2, resulta em 8, que é maior que 7. Assim, multiplicando o divisor por 1, obtemos como resultado o número 4. A seguir, precisamos realizar a subtração do número 7 por 4, que resulta em resto 3. Como 3 é menor que 4, precisamos baixar o próximo algarismo para continuar os cálculos. O resto agora se transformou em 32 e passa a ser o novo dividendo. E prosseguimos. O número multiplicado por 4, que resulta em 32, é 8. Assim, acrescentamos o número 8 no quociente, que se transforma no número 18. O resultado, 32, é acrescentado abaixo do dividendo e fazemos a subtração 32 menos 32, que é igual a 0. Olha que legal! Chegamos ao resto 0. Então, nossa conta acabou? Nesse caso, ainda não, pois ainda precisamos baixar um algarismo restante, o algarismo 0. Após baixar o algarismo 0, o dividendo continua sendo 0. E o número multiplicado por 4, que resulta em 0, é o próprio 0. Assim, acrescentamos ao quociente o número 0. O quociente final, então, é o número 180. Portanto, 720 dividido por 4 é igual a 180. Vamos agora dividir por números com 2 algarismos. A divisão de 1440 por 12 é realizada da seguinte maneira. Dessa vez, um algarismo
nunca será suficiente, pois o divisor possui 2 algarismos. Assim, precisamos tomar os 2 primeiros algarismos e verificar se é possível fazer a divisão. Se não for possível, precisamos tomar 3 algarismos. Ao tomarmos 2 algarismos, formamos o número 14, que é maior que 12. Portanto, a divisão pode ser feita com 2 algarismos. O número multiplicado por 12, que chega próximo ao 14, é o 1, pois se fosse 2, resultaria em 24, que não nos serviria. Acrescentamos o número 1 no quociente, fazemos a multiplicação por 12 e inserimos o resultado abaixo do divisor, exatamente abaixo do 14. Agora, fazemos a subtração entre 14 menos 12, que deixa resto 2. O número 2 não pode ser dividido por 12. Assim, precisamos baixar outro algarismo do dividendo, o número 4. Agora, o resto se transformou no número 24 e passou a ser o novo dividendo na sequência do algoritmo. Precisamos encontrar o número multiplicado por 12 que resulta em 24, que é o número 2. Acrescentamos então o número 2 no quociente e multiplicamos por 12, inserindo o resultado abaixo do dividendo, exatamente abaixo do 24. Fazendo a subtração no dividendo, obtemos o resto 0. Mas, conforme o exemplo anterior, os cálculos não finalizaram, pois ainda temos um algarismo do dividendo principal para baixar. Quando baixamos o algarismo 0, o resto continua sendo 0. Mas precisamos acrescentar 0 no quociente. Assim, o quociente final se transforma em 120. Portanto, 1.440 dividido por 12 é igual a 120. Vamos então à divisão do número 6.060 por 30. Perceba que precisamos tomar 2 algarismos para iniciar a divisão, formando assim o número 60. 60 dividido por 2 é igual a 30. O número multiplicado por 30, que resulta em 60, é o 2, que devemos inserir no quociente. Em seguida, o resultado de 2 vezes 30 é inserido abaixo do dividendo. Fazemos a subtração, 60 menos 60, que é igual a 0. Apesar de termos chegado ao resto 0, a conta ainda não terminou, pois temos outros algarismos para baixar. Mas observe que, ao baixar o algarismo 6, o resto se transforma no número 6, que não é suficiente para dividir por 30. Quando isso ocorre, somos obrigados a baixar mais um algarismo e acrescentar no quociente o número 0. Isso é uma regra. Sempre que for necessário baixar 2 algarismos na mesma linha de divisão, acrescenta-se um 0 no quociente. Vamos agora dividir 286 por 22. Ao tomarmos 2 algarismos, o número formado é 28 e pode ser dividido por 22. Inserimos então o número 1 no quociente, que multiplicado por 22 resulta em 22, que é acrescentado no dividendo exatamente abaixo do número 28. Fazemos então a subtração entre 28 menos 22, e obtemos o resto 6. Como 6 não é suficiente para realizar a divisão, precisamos baixar o próximo algarismo, que também é 6, e o algoritmo continua. O resto agora se transformou em 66. Ele é o nosso novo dividendo. Assim, como 3 vezes 22 é igual a 66, inserimos o número 66 abaixo do dividendo e fazemos a subtração, que resulta em 0 e o algoritmo termina. Portanto, 286 dividido por 22 é igual a 13. Depois de estudar tanto, que tal exercitar o que aprendemos aqui hoje? Acompanhe comigo a hora da atividade. João, Lucas e Pedro compraram pacotes de figurinha para preencher seus álbuns. João comprou 27 pacotes, Lucas 54 pacotes e Pedro 108 pacotes. Sabe-se que cada pacote vem com a mesma quantidade de figurinhas.
A quantidade de figurinhas de Pedro é: alternativa A, o triplo da quantidade de Lucas. Alternativa B, o quádruplo da quantidade de João. Alternativa C, o quíntuplo da quantidade de João. Tempo na tela. Veja a divisão de 108 para 54. É igual a 2, pois 54 vezes 2 é igual a 108. Ou seja, 108 é o dobro de 54. Assim, Pedro possui o dobro de cartas que Lucas. Assim, 108 é o quádruplo de 27. Ou seja, Pedro tem o quádruplo de cartas de João. A resposta é a letra B. A professora Liliane estava ensinando a operação de divisão na sua turma e escreveu no quadro um problema como dever de casa, como mostra a figura. Qual a resposta do dever de casa apresentado pela professora Liliane? Letra A, 599. Letra B, 598. Letra C, 597. E letra D, 596. Tempo na tela. Veja na tela os passos que foram construídos no algoritmo da divisão. Não é possível dividir apenas com um algarismo. O número 4 é menor que 7. Tomamos, então, dois algarismos, formando o número 41, que dividido por 7 resultou no número 5. 5 vezes 7 é igual a 35, que foi inserido abaixo do número 41. Fazendo a subtração, 41 menos 35, temos resto 6. 6 não deu para dividir por 7. Então, precisamos abaixar o próximo algarismo, que é o 8, formando, então, o número 68. Um número que, multiplicado por 7 e chega próximo de 68, é o número 9, que foi acrescentado ao quociente. 9 vezes 7 é igual a 63. Fizemos, então, 68 menos 63, que teve resto 5. 5 é menor do que 7, então necessitamos abaixar o próximo algarismo, que é o número 6, formando então o número 56. Um número que multiplicado por 7 é igual a 56 é o número 8. Assim, 56 menos 56 resulta em 0 e finaliza o algoritmo da divisão. Portanto, o resultado dessa divisão é 598. A alternativa correta é a letra B. A
A respeito das propriedades da soma e multiplicação, julga as afirmativas a seguir usando V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, marque a alternativa com a sequência correta. Afirmativa 1. Ao somar 8 mais 9, obtemos um resultado diferente se somarmos 9 mais 8. Afirmativa 2. A propriedade associativa nos mostra que podemos multiplicar 2 vezes 5 entre parênteses, depois multiplicar vezes 4, ou 2 vezes 5 vezes 4 entre parênteses, e obtemos o mesmo resultado. A afirmativa 3 diz: o elemento neutro da adição é o número 0 e o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Afirmativa 4, o elemento nulo da multiplicação transforma qualquer número em 0. Tempo na tela. Vamos então para a solução. A afirmativa 1 é falsa, pois a propriedade comutativa nos mostra que tanto faz somar 8 mais 9 ou 9 mais 8, o resultado é o mesmo, e a alternativa está dizendo que o resultado seria diferente. A afirmativa 2 é verdadeira, pois a propriedade associativa nos mostra que podemos associar os números, multiplicar primeiro os dois primeiros, que estão entre parênteses, no caso 2 vezes 5, e depois multiplicar por 4. Ou multiplicar primeiro os dois últimos, que é o 5 vezes 4, e o resultado multiplicar por 2. O resultado será sempre o mesmo. A afirmativa 3 nos fala: o elemento neutro da adição é o número 0 e o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Vimos isso na aula de hoje. Essa afirmativa é verdadeira. A afirmativa 4 nos mostra: o elemento nulo da multiplicação transforma qualquer número em 0. Essa afirmativa é verdadeira, pois o elemento nulo tem essa propriedade, que ao multiplicar com qualquer número natural, resultará no número 0. Portanto, a alternativa com a sequência correta é a letra A. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Você aprendeu sobre as propriedades da adição e multiplicação, que são comutativa, associativa e elemento neutro. Aprendeu também sobre o algoritmo da divisão. Aprendeu o que é um algoritmo. Viu vários exemplos de como usar o algoritmo da divisão, inclusive a regra para acrescentar zeros. Assista a aula mais de uma vez em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, para fixar bem o conteúdo. Faça suas anotações no caderno, tente fazer os exercícios sozinhos. Procure outros exercícios para fixar o conhecimento com mais certeza. Bons estudos! Até a próxima aula! Tchau, tchau!